uma, uma pesquisa completa, certo? De estoque que deve ser realizado. Então, para poder resolver a primeira planilha, que é a planilha de pesquisa, a gente tem que estar resolvendo todas essas anteriores aqui, ó. Com todas essas anteriores aqui sendo resolvidas, a gente consegue aí estar concluindo a tabela. Então, a gente pode começar aqui, Bruno? Pode começar. Beleza. Vamos lá. Essa primeira aqui a gente deixa por último. Afinal, ela só pode ser resolvida por último. Por quê? Porque a gente tem que realizar uma pesquisa quando informar o código do produto. Todos esses dados têm que ser preenchidos. Qual é o produto? Qual é a quantidade que eu tenho em estoque? Qual é a situação daquele produto? Então, a primeira que a gente tem que preencher, nesse caso aqui, é a tabela de preços, certo? E no próprio, além do comentário, ele já dá aqui a sintaxe de mais ou menos como é que a função tem que ser realizada para poder chegar no resultado. Para poder determinar o preço de venda, a gente tem que pegar o preço de compra daquele produto e somar com a porcentagem dele. Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. O preço de venda do produto 1 será 50 centavos, que foi o preço que eu gastei comprando ele, vezes 10% de 50 centavos, ou mais 10% de 50 centavos. É como se eu estivesse dando esse acréscimo, né? Então é como se eu estivesse dizendo que se eu comprei o produto por 50 centavos, eu quero vender ele por 10% a mais do preço dele. É um cálculo que nós já fizemos anteriormente, né? Seria algo como 10% de 50 mais 50 centavos, 0,5, que aí daria algo em torno de 55 centavos. Né? Se eu comprei o produto por 50, eu vendo por 55, para poder determinar essa minha margem de lucro. Né? Então, para fazer isso, a gente vai ter que fazer 3 PROC-Vs, ó. Porque tem que ser um PROC-V para retornar qual é o preço do produto, está aqui, qual é a porcentagem de lucro dele, que está aqui, que deve ser multiplicado de novo pelo preço do produto, que está aqui. Então, é um procedimento, né, um pouco grande, apesar de ser um cálculo simples. Então, eu tenho que fazer 10%, ou perdão. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o PROC-V para determinar a porcentagem. Porcentagem do PC1, né, produto 1. Então, E3 é o meu valor procurado, nome do produto. E onde eu vou pesquisar qual é a porcentagem de lucro desse produto? É nessa tabelinha aqui do lado. O número de índice de coluna para as porcentagens, né? Essas porcentagens estão na segunda coluna, então o meu número de índice de coluna é 2 e 0 porque eu quero procurar por uma correspondência aproximada. Se eu der Enter aqui, o valor que vai aparecer para mim é 10%. Ó. Parece 10 centavos, mas é por causa da máscara que está aplicada a essa célula, que é moeda, mas se a gente muda para porcentagem, ó, o valor que irá nos aparecer aqui será o de 10%. Mas eu não quero o valor da dessa porcentagem. Eu quero o valor do preço de venda. Então vou voltar como estava antes aqui. Então, isso tudo aqui é 10%. Esse PROC-V todo aqui é 10%. Então eu tenho que multiplicar 10% pelo valor da compra, o preço da compra, vezes PROC-V, cujo valor procurado é o PC1. A matriz tabela está aqui, ó. O número de índice de coluna é 2, porque o valor unitário está na minha segunda coluna. E o intervalo é 0, porque eu quero uma correspondência aproximada. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho um PROC-V que me dá 10%, e segundo, eu tenho um PROC-V que vai me dar 50 centavos. Então, o que eu tenho aqui é
10% de 50 centavos. Quando eu der Enter, ele vai me dizer que é 5 centavos. Só que eu quero saber quanto é que vai ser o acréscimo. Então, se eu tenho 5 centavos aqui, eu tenho que acrescentar esses 5 centavos ao preço de compra do produto. Então, eu teria que fazer mais o terceiro PROC-V. PC1 é o meu valor procurado. Essa tabelazinha toda é a minha matriz tabela. 2 porque o que eu quero está na segunda coluna. E 0 porque eu quero uma correspondência aproximada. Ao dar Enter, a gente aí chega de fato no valor. Deu para entender aí, Bruno, o procedimento? É algo simples, só que assim, a gente tem que utilizar 3 PROC-Vs para chegar no resultado. Basicamente, o que eu estou fazendo é tirar 10% de 50 e somar com 50, algo que nós fizemos lá na primeira semana, mas sem o uso de PROC-V, só usando as células comuns. Aplicado a esse contexto aqui. Deu para entender o que aconteceu aí? Deu sim. Lembrando que aqui a gente vai ter que fazer alguns travamentos se quiser puxar para baixo. Né? Então, tudo que for referente à tabela externa, ó, então, essa matriz tabela tem que ser travada, essa matriz tabela tem que ser travada, e essa matriz tabela tem que ser travada, para poder a gente chegar aí no resultado. Vamos verificar quais tabelas têm nomes aqui. Essa tabela, ó, se você vier aqui na caixa de nome, vai verificar que nesse arquivo algumas tabelas já foram nomeadas. Ó. Clicando na setinha, a gente tem tabela 4, TB estoque, TB entrada e TB saída. Certo? Já tem aqui, que no caso. Chegou mais alguém aí. É o Edmar. Pronto, o Edmar tá aí. Edmar, a gente está utilizando a atividade 12 aqui, viu? A Do... todos. Isso, exatamente. Ok. Então a gente já tem algumas tabelas nomeadas. Ó. Deixa eu ver. TB estoque é essa tabela aqui, ó. TB entrada é essa tabela aqui. E TB saída é essa tabela aqui. Então, fizemos os travamentos, certo? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso selecionar essa tabela aqui e dar um nome para facilitar na hora de realizar o meu PROC-V. Se o nome dela é tabela preço de compra, tabela preço de compra, eu vou chamar ela de tab. Não, deixa eu ver aqui. Aqui tem porcentagem de lucro. Pronto, vai ser assim, ó. TPC, tabela preço de compra. Vou colocar tudo em maiúsculo para ficar TPC, tabela preço de compra. E essa daqui eu vou chamar de TPL, tabela porcentagem de lucros. Certo? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu não quero, eu tenho um toque quando eu vejo uma função desse tamanho aqui. Não gosto. Vou refazer meus PROC-Vs agora, utilizando o recurso de nome que eu alterei. Ó, meu valor procurado é PC1. Eu preciso primeiro pegar a porcentagem de lucro. Então, a matriz tabela da porcentagem de lucro é o que eu chamei de TPL. Ó, deu certinho. Meu número de índice de coluna é 2 e 0, porque eu quero uma correspondência aproximada. Próximo PROC-V, o meu valor procurado continua sendo E3, só que dessa vez a minha matriz tabela é a que eu chamei de TPC. Ó.
2 porque eu quero o valor que eu quero filtrar está na segunda coluna e 0 porque eu quero aproximado. Mais o PROC-V mais uma vez para retornar o preço de compra, TPC 2 e 0. Aí sim eu consigo concluir a minha tabela preço de venda. De forma, ela fica bem menor. É o mesmo cálculo, mas ela fica bem menor. E aí nós temos todos os valores agora. Se o PC2 é R$ 1, mas com só acréscimo acaba ficando 1,10, né? 520 com só acréscimo acaba ficando 546. E agora nós temos todo o nosso valor aqui bem definido. A gente pode até dar um nome para essa tabela aqui, para esses dados, porque pode ser que precisemos utilizar ele no PROC-V mais na frente. Então, se a tabela preço de compra é TPC e a tabela de porcentagem de lucro é TPL, a tabela de preço de venda, vou selecioná-la e vou chamá-la de TPV. Tá? Certo? Só um instante aí, pessoal. A gente já concluiu a tabela de preços, vamos para as próximas aqui. Só um instante. Bora começar, né? Fazer alguma coisa da vida. Vamos lá, galera. Prosseguindo. É, aqui ao lado, na planilha estoque, nós temos uma tabela, certo? E essa tabela já está toda formatada bonitinha, certo? É, a mesma coisa, a mesma formatação a gente tem aqui para a planilha entrada e para a planilha saídas. Eu vou dar uma pequena pausa nessa no que a gente está fazendo aqui agora, só para dar uma explicada rápida no que foi feito aqui. Vou abrir uma nova planilha em branco, certo? E nessa nova planilha em branco, eu vou criar uma tabela bem rápida aqui e aleatória. Botar aqui como se fosse meses. Vou colocar aqui. Não, acredito que vai demandar muito tempo. Eu vou pegar alguma tabela que eu já tenho pronta aqui no computador para usar esse procedimento. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. Pronto, eu tenho.
O pessoal tinha, eu acho que tinha dado, eu acho que tinha caído no meio da explicação. Caiu, não foi? É, então vamos lá, recapitulando aqui rapidinho, ó. Recapitulando aqui rapidinho. Digamos que eu tenho uma tabela sem formatação nenhuma e eu quero aplicar uma formatação rápida a ela, certo? Primeiro, não preciso selecionar tudo. Basta eu clicar em qualquer célula que eu tenho aqui dessa seleção, certo? Ao clicar em formatar como tabela, posso escolher qualquer um desses estilos aqui do Excel. Lá na página inicial, formatar como tabela. Vou botar esse verde aqui, vou clicar em OK, ele já deixa tudo selecionado, pessoal, ó. Automaticamente ele já seleciona o que ele acha que você quer utilizar. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim, deixa isso aqui marcado. É sempre bom deixar isso aqui marcado. Eu tenho cabeçalhos da minha tabela aqui em cima, na primeira linha. Ao clicar em OK, ó, ele já formata a tabela toda, certo? Vou aplicar só a máscara de moeda aqui. Notem que surge uma nova ferramenta, ó. Quando eu clicar dentro da tabela que foi criada, aparece aqui em cima, ó, ferramentas de tabela e a guia design. Então, são opções voltadas diretamente para essa tabela que eu criei. Posso dar um nome para ela, certo? Ó, o nome da tabela está tabela 1, mas eu posso colocar, por exemplo, tab produtos. Tab produtos, e dá enter, ó. Pronto. Dei um nome para essa tabela e isso vai nos dar, isso vai nos facilitar em alguns recursos, em alguns cálculos, algumas funções que nós precisarmos fazer. Por exemplo, quando você cria essa formatação como tabela e vai realizar alguma função, o Excel para de utilizar as células como referência para os seus cálculos, pessoal. Por exemplo, ó, digamos que eu vou calcular um total superfeira. Calcular um total superfeira, utilizando a função soma, e aí eu quero pegar da célula B2 até a célula B19, certo? Ó, eu vou fazer aqui em cima. Pronto. Ó. Soma. Aí eu clico na B2, ó. O que que aparece, pessoal? Ó, não aparece mais B2, certo? O que que vai aparecer? Primeiro, o nome da tabela, ó, tab produtos, e entre colchete vai aparecer arroba superfeira. Deixa eu explicar para vocês o que, que significa isso daqui, ó. Primeiro, o superfeira significa que eu estou selecionando alguma célula da coluna superfeira. Ele já entende que qualquer célula da coluna B é uma célula pertencente à coluna superfeira. O arroba é para indicar que a célula que eu estou selecionando da coluna superfeira está na mesma linha do cálculo de soma que eu estou executando. Ó. O cálculo da soma está na linha 2. E a célula da superfeira que eu estou selecionando também está na linha 2. Por isso aparece arroba superfeira. E tab produtos é para indicar que esse superfeira pertence à tabela que eu chamei de tab produtos. Se eu tivesse selecionando uma célula qualquer, ó, vou pegar aqui, não vou pegar a célula que se encontra na mesma linha do cálculo da soma, não vou pegar nenhuma célula da linha 2, vou pegar da linha 7, por exemplo. Olha o que, que aparece. Aparece B7. Mas se eu pego da mesma linha que eu estou realizando esse cálculo, aparece isso daqui. Se eu quero somar a coluna superfeira toda, então eu clico e puxo. Ó. Quando eu puxar até o final, o que, que vai aparecer? Ó? Tab produtos, coluna superfeira. É isso que eu estou somando.
Deu para entender, pessoal, o que está acontecendo aqui? Beleza, Edmar entendeu. Então, pode ser meio confuso no princípio, porque a gente está entendendo um conceito novo. Mas sempre que vocês forem fazer um cálculo desse tipo, ó, você pode fazer até assim, ó. Tab, aí o que que aparece, ó? Tab produtos, ó. Tab produtos. Aí ele já entende que é a tabela toda, ó. No momento que você abrir o colchete, tem esses termos aqui que você pode colocar. Ah, você quer somar na tab produtos a coluna produtos, a coluna superfeira, a coluna hipersam ou a coluna preço certo. Os primeiros elementos todos são de colunas. O arroba, ó, esta linha. Se você usar tudo, ele vai somar a tabela toda, certo? Basicamente, os dados mais utilizados são os primeiros aqui. Então, se eu dou dois cliques em superfeira e fecho o colchete, então significa que eu estou querendo somar todos os dados da coluna superfeira. Só um instante, pessoal. O outro ainda não colocou comida pros gatos, ainda não. Tá bom, pois diga lá para ele que eu estou mandando ele botar. Então, beleza. Ao darmos Enter aqui, a gente chega no resultado da somatória de todos os dados da coluna superfeira. Mesma coisa se você quer somar em tab produtos, eu quero somar todos os dados de hipersam. Fecho o colchete, fecho parênteses. Somei todos os dados. E eu quero somar agora em tab produtos todos os dados da coluna preço certo. Ao dar Enter, a gente chega também aí no resultado desejado. E aí, galera, tranquilo? Deu para entender o recurso de formatação como tabela, a princípio? Ó, a gente vai utilizar muito esse recurso aqui, certo? Até em alguns outros dias eu vou estar explicando para vocês outros conceitos dele. Eu vou fazer o seguinte: no Meet de amanhã, a gente vai usar muito ele, certo? Deixa eu só dar uma olhada. A atividade não vai ter 13, certo? Então a gente já pula para 14. Atividade 13 eu retirei. A atividade 14 já pula para BD, que é banco de dados. Vai dar para utilizar. Então amanhã a gente vai ver muito esse recurso de formatação como tabela aqui, para a gente entender melhor. Mas basicamente o que a gente precisa entender, certo? A Vlad que chegou depois, Vlad, a gente está utilizando no Meet a planilha da atividade 12, certo? Então já comecei a gravar. Espero que não dê erro por causa da queda que deu aqui na internet rápido, mas eu acho que não, porque ele já começou a gravar automaticamente quando a internet voltou. Então, acredito que vai dar certo, vai dar só uma falhazinha que eu vou cortar vou editar o vídeo e aí eu dou esse cortezinho. Então a gente já conseguiu concluir a tabela de preços, ó, temos ela aqui. Antes de concluir a estoque, porque na estoque a gente tem que calcular o total de entradas, ó, e o total de saídas. Então a gente tem que concluir primeiro essa tabela aqui, ó, tabela entrada e tabela saídas, para poder antes de concluir a estoque. Então a gente precisa do código do produto, certo? A gente tem os códigos do produto aqui, ó. Então a gente precisa retornar a descrição do produto, né? Eu tenho validação de dados em toda a minha coluna dos códigos aqui, galera, ó. Já tem uma validação com os códigos aqui. O que a gente tem que fazer é, quando informar o código, ele tem que dizer para a gente qual é o produto da descrição. E isso está aqui, ó. Na planilha estoque, a gente tem a coluna dos códigos e a coluna das descrições. Então, vamos lá. Na descrição, a gente vai ter que fazer um PROC-V.
certo? Onde o valor procurado, ó, o que que aparece? Ó, não aparece A2, aparece arroba COD. Por quê? Porque eu estou selecionando uma linha, a mesma linha onde eu estou fazendo PROC-V. Estou fazendo PROC-V na linha 2 e o código que eu estou selecionando também está na linha 2. E a matriz tabela? A matriz tabela está lá na planilha estoque, então vou ter que ir até lá, selecionar A1, A2, ó, todos os códigos e todas as descrições. Certo? Ó como é que está ficando aqui o meu PROC-V, pessoal. Ó, TB estoque, porque TB estoque é o nome dessa tabela toda, certo? Coluna código, porque eu estou selecionando todos os dados da coluna código, ó. Automaticamente ele já entende que o nome desse cabeçalho é o nome da coluna, e eu estou selecionando todos os dados da coluna descrição, certo? Então, quando você seleciona uma tabela e aplica essa formatação como tabela a ela, automaticamente todas as colunas vão receber o nome que está sendo utilizado naquele cabeçalho no topo. É por isso que na hora de dar nome, na hora de formatar como tabela, você precisa marcar aquela opção indicando que sua tabela possui cabeçalhos, porque ele vai entender que os cabeçalhos são esses elementos que vão ser utilizados nas funções. O próximo argumento é o número de índice coluna. As descrições são a segunda coluna aqui dentro. Ó. Primeiro é código, segunda descrição. Então, meu número de índice de coluna é 2 e 0 é um intervalo referente a uma correspondência aproximada. Ao darmos Enter aí, vai dar o nosso ND, certo? Mas, quando a gente indicar um código aqui, ó, PC1, ele vai dizer que a descrição daquele produto é CD. A gente bota cada um, ó, PC1, deixa PC2, 3, 4, 5, 6, colocar todos aqui logo automaticamente. 7, 8, 9, 10. Aí lá no final eu vou repetir de novo. 1 e 2. Certo? Então, aqui a gente pode puxar para baixo, não tem problema, porque vai manter esse mesmo intervalo. Funciona também como se eu estivesse travando, se eu uso só o nome código, eu estou utilizando toda a coluna código, então não vai sair da coluna código. Quando puxar para baixo, pegando os dados aqui da coluna A. E aí, se você mudar o código para PC9, ó, ele vai atualizar a informação direitinho. Tranquilo, pessoal? Pode explicar de novo, por favor. Explico sim. Lá, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o PROC-V, PROC-V comum. A diferença é que agora eu não estou mais utilizando células de referência A2, de A2 a B13, eu não estou mais fazendo isso, certo? Arroba code, a gente tem que entender isso aqui, pessoal, ó. Arroba code é a mesma coisa de A2, certo? Porque code significa que eu estou selecionando uma informação da coluna code e o arroba é para indicar que eu estou selecionando um dado que se encontra na mesma linha do PROC-V que eu estou realizando. Então, se eu estou realizando o PROC-V na linha 2, o arroba significa que o dado que eu estou selecionando também se encontra na linha 2, só que na coluna code. Edmar levantou a mão. Fala aí, Edmar.
Rafael, mas esse tipo de formatação nessa tabela só ocorre quando você formata uma tabela, né, automaticamente? Isso, exatamente. O que aconteceu aqui? Eu tinha a tabela normal, depois que eu construí ela, eu fui lá na página inicial e apliquei a opção formatar como tabela. A princípio a gente pode achar estranho, porque está vendo a primeira vez, certo? Mas a gente vai entender como esse recurso é útil. Depois que você domina ele, você aprende que ele facilita na hora de realizar alguns procedimentos. Rafael, ele funciona em qualquer tabela? Qualquer tabela que você criar, você pode aplicar essa formatação. Tem pessoas que usam só formatação. Depois que criam isso, é porque é possível você aplicar essa formatação e depois fazer a tabela voltar a ser uma tabela normal, só mantendo essa formatação. Dá para fazer isso também. Amanhã eu vou explicar para tudo direitinho. É importante entender esse recurso aqui, porque ele é quase uma tabela dinâmica, né? Se eu for fazer essa analogia, ele é quase uma tabela dinâmica. Então vamos para a nossa matriz tabela. A matriz tabela tem que possuir quais informações? Todos os códigos que eu irei informar na coluna A e todas as descrições possíveis para a coluna B. E isso eu só posso encontrar aqui, na minha tabela, né, que se encontra na planilha estoque. Então a minha... Vou até dar a lupa aqui, ó. Certo? Então, TB estoque, todos os códigos e todas as descrições. Ponto e vírgula 2, porque eu sei que a descrição se encontra na segunda coluna, e 0, porque eu quero uma correspondência exata. Aí a gente tem aí o nosso valor. Mas a gente também pode fazer assim, pessoal. Ó. Eu sei que essa tabela se chama tabela estoque, certo? Eu já sei disso. Então, digamos que eu vou fazer um PROC-V do zero aqui. Ó. O meu valor procurado é @code. A minha matriz tabela, eu sei que ela se encontra na TB estoque, certo? Aí, colchete. E eu sei que ela se encontra, a minha matriz tabela é de código até descrição. Ó, certo? Ó, de código a descrição. E o meu número de índice de coluna? É 2, porque as descrições são a segunda coluna selecionada. E 0, porque eu quero uma correspondência exata. Nem eu tenho 100% certeza de que vai dar certo. Eu acho que acho que eu esqueci alguma coisa aqui, mas deixa eu dar enter aqui. Deu um errozinho, acho que eu sei o que é. Quando você vai colocar manualmente, coluna a coluna, eu acho que tem mais um colchete aqui, ó, que engloba tudo. Agora sim, ó. TB estoque, colchete. Opa. Agora sim deu certo. E ele fez tudo já automaticamente, galera, ó. Vou deletar aqui, ó. Certo? E vou dar enter aqui de novo. Ó. Quando eu dou enter, ele já faz a coluna toda, ó. Deleta tudo. Sempre que você calcular o dado de uma coluna e der enter, ó, já tenho todos os valores procurados aqui. Ó. Quando eu der enter, ele já calcula tudo para mim, certo? Se ele não calcular tudo no PROC-V, é porque não foi indicado os outros valores procurados. Por isso que eu coloquei tudo, preenchi tudo isso daqui no começo, para que desse certo aqui na hora. Beleza, pessoal? Tá ficando mais claro? Sim. A data aqui, ó, não leva fórmula, certo? Data da compra aí tem relevante, então você pode botar o valor que você quiser, por exemplo. Quantidade comprada desse item também não é relevante, você pode colocar o valor que você quiser. Então a gente pode dizer aqui que foi 300 CDs, 200 DVDs, 150 mouses, 120 teclados, 60 gabinetes,
40 monitor, 90 memória RAM, 20 processador, 200 alicate, 600 pasta térmica. Aí aqui nessa outra remessa foi 150 DVDs, CDs, quer dizer, e aqui 100 DVD, por exemplo. Então não tem, você não precisa se prender a um valor fixo, a gente só pode, vocês podem colocar dados quaisquer, porque a gente precisa chegar no preço, certo? E esse preço vai ser PROC-V para descobrir o valor unitário de compra do item, que está aqui, ó, valor unitário. A gente tem que fazer um PROC-V para pegar esses valores aqui e multiplicar por essa quantidade. A gente vai ter que fazer um PROC-V. Digamos que eu queira fazer um PROC-V para descobrir o valor unitário do CD. Então, vou pegar aqui descrição ou código, tanto faz. Tanto faz. Nesse caso, é melhor pegar código. Código porque na tabela de preços a gente tem o código do produto e o preço. Qual é a matriz tabela? Lá na tabela de preços, tá aqui, ó. Essa daqui é a minha matriz tabela. Certo? Ó. Que eu chamei de TPV, tabela preço de venda. O valor unitário se encontra na segunda coluna. Então, o meu número de índice de coluna é 2 e 0, porque eu quero uma correspondência aproximada. Beleza? Ao dar Enter, ele vai retornar aí para a gente, ó, o valor do preço unitário, certo? 55 centavos. Só que eu quero saber o total que foi vendido, certo? Total que foi comprado, perdão. Essa aqui é a entrada, então eu quero saber o total que foi comprado. Na saída, que é o total que foi vendido. Então eu tenho que pegar esse PROC-V que representa o preço unitário do produto e multiplicar pela quantidade. Ó, arroba quantidade. Por quê? Porque o 300 se encontra na mesma linha do cálculo do PROC-V que eu fiz. Agora eu estou pegando os 55 centavos, que é isso aqui, e multiplicando pelo 300, que é a quantidade. Aí ele vai dar o valor exato que eu preciso. Certo? E aí, no caso, a gente teria que puxar para baixo, às vezes acontece dele não colocar o valor automaticamente, né? Acredito que é por causa que tem uma coluna aqui que não está fechada, por isso que ele não completou a coluna dos preços aí. Tranquilo, galera? Show. Tranquilo. A data é irrelevante, então a gente não precisa colocar, né? Vocês podem colocar valores aí aleatórios. Então a gente já calculou o que foi gasto na compra desses produtos. Aqui a gente vai calcular quanto foi lucrado aí na venda desses produtos. Não sei nem se essa palavra existe, lucrado. Quanto foi o lucro desses produtos vendidos. Então, para os códigos é a mesma coisa. Ó. Já não tem validação de dados dessa vez, ó, certo? A gente vai validar. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer, seleciona todos os dados dessa coluna. Eu quero que todas essas células tenham uma validação para eu só ir preenchendo com os códigos dos produtos. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é óbvio, é selecionar todos os dados aí que vão na coluna COD. Agora a gente vai vir em dados, e em dados a gente vai vir aqui na opção validação de dados. E em permitir, eu não quero que seja permitido colocar qualquer valor, eu quero que seja permitido colocar apenas os valores de uma lista predeterminada, e nessa fonte a gente tem que indicar quais os dados que vão compor essa lista, certo? E aí esses dados a gente encontra aqui, ó, tudo organizado direitinho na tabela de preços. Tanto faz, ó, que a gente pegue, tanto que a gente pegue que tem aqui organizadinho, ó, PC1, PC2, PC3 até PC10, selecionando. Aí vai aparecer aqui, ó, na planilha tabela de preços eu selecionei os dados de A3 até A12 para compor a lista.
Quando eu der OK. Aí, se a gente já tinha feito anteriormente, a gente está só recapitulando. Ó. Agora sim, ó, eu posso indicar os valores aí. Eu vou só deixar em ordem cada um. 4, 5, 8, 9 e 10. E agora a gente vai fazer PROC-V. Basicamente é o mesmo PROC-V que foi feito aqui, ó. Tem que ser feito aqui para saída, certo? Então, pessoal, vou fazer até ele mais rápido aqui, já que é só recapitulando. Ó. O valor procurado é o @code ou PC1, a minha matriz tabela lá em estoque, códigos e descrição. Meu número de índice de coluna, tá vendo? Ó? Colchete, aí outro colchete para o código, 2 pontos, colchete de descrição. Número de índice de coluna 2 e 0, porque eu quero uma correspondência exata. Dou Enter. Já coloca aqui o CD. Né? Não sei por que ele não preencheu. Às vezes ele preenche, às vezes ele não preenche, mas aí eu já tenho todos os produtos. Data irrelevante. Aqui a quantidade agora é a quantidade vendida. Certo? Na tabela entrada, você colocou a quantidade de produtos que foi comprado. Em saída, a quantidade que foi vendida. Eu vou fazer o seguinte, para dar uma variação de resultados mais interessante, eu vou copiar e colar os dados, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, de CD, comprei 300, vendi 250, DVD vendi tudo, mouse vendi tudo, teclado vendi 99, gabinete vendi 45, monitor 36, memória RAM 10, processador 4, 100 e pasta térmica 155. E o PROC-V que vai ser feito aqui é um cálculo de tudo que foi vendido. Valor procurado, a gente pode pegar aqui COD ou descrição, tanto faz. Na realidade não, pessoal, tanto faz não. Se eu tenho que pegar o preço do produto aqui, ó, então eu tenho que pegar o código, certo? Opa. E eu tenho certeza que eu fiz alguma coisinha errada aqui, ó, mas vamos concluir logo essa daqui. Da tabela de preço de venda, meu número de índice de coluna é 2 e 0 porque eu quero uma correspondência exata. Certo? Coloquei foi 9. Beleza, ao dar Enter a gente tem o preço do produto e a gente sabe que todo esse preço tem que ser multiplicado pela quantidade que eu vendi. Né? Arroba quantidade. Vou dar Enter e aí eu tenho todos os valores. O que é que eu disse? Eu falei para vocês que eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu tenho quase certeza que foi aqui. Ó. Aqui eu não multiplico o preço de venda. Se aqui é a compra dos produtos que eu tenho em estoque, eu deveria ter pego a tabela do preço de compra e não essa daqui. Então vou refazer isso daqui na entrada, vou refazer. Continua sendo @code, só que dessa vez a minha matriz tabela tem que ser essa. Aqui eu chamo de TPC, ó. Tabela de preço de compra. Contei 2 e 0 porque eu quero uma correspondência exata. E isso deve ser multiplicado mais uma vez, né, pela quantidade vendida. Agora sim eu tenho os dados feitos aí de forma correta e concisa. Tranquilo, galera? Edmar tá com a mão levantada aí, né, Edmar? Diga lá. Tranquilo. Se por acaso eu vendesse mais do que eu tenha comprado, aparece o débito ou algo, um sinal negativo, alguma coisa? A gente vai fazer isso para cá, ó, na tabela do estoque. Porque é na tabela de estoque que eu vou ter que dizer quais são os produtos que eu tenho armazenados em estoque em comparado com o que eu vendi. Tranquilo, Edmar?
Tranquilo, tranquilo, Rafael. Vamos lá. Primeiro, total de entradas. Fórmula que retorne o total de entrada de produto relativa à quantidade na planilha de entrada, certo? Então, eu vou ter que utilizar uma função que me diga quanto eu tenho de entrada. Né? Pegue a informação que está aqui. Ele pede para eu utilizar a soma se. Por quê? Porque se um produto se repetir, eu tenho que somar. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o CD e somar com esse CD que tem aqui embaixo, por exemplo. Então, vamos lá, fazer a função que a gente já conhece. Soma-se. Primeiro, o intervalo que eu devo indicar, certo? O primeiro intervalo está ligado diretamente ao produto. Se eu quero saber uma somatória das quantidades de CDs, então o meu primeiro intervalo é o intervalo onde eu encontro esse argumento. Lá em entrada, eu tenho que pegar a coluna da descrição. TB entrada, descrição. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que o meu critério seja a informação CD que se encontra dentro daquela minha célula. Eu não quero ter que digitar isso aqui, ó, CD. Eu quero selecionar a célula que se encontra lá na outra tabela. Porque quando eu puxar para baixo, ele tem que fazer a correspondência dos mesmos dados que se encontram abaixo do CD daquela coluna. Agora, para poder voltar para outra tabela e selecionar o meu critério, eu tenho que primeiro colocar ponto e vírgula, pessoal. Ó. Quando você faz um cálculo entre planilhas diferentes, quando você seleciona uma célula que se encontra em outra planilha, você só pode voltar para a planilha anterior depois que colocar o ponto e vírgula. Ó. Coloquei o ponto e vírgula para encerrar o argumento intervalos, agora eu estou no argumento critérios. Aí eu posso vir para cá. Planilha estoque. Na planilha estoque, o meu critério é CD, arroba descrição, ponto e vírgula. E o intervalo que eu quero somar são as quantidades. Né? Então, eu tenho que voltar lá para a entrada e somar da coluna D todas as quantidades que eu tenho em cada produto. Aí, sim, vai dar certo. A descrição, baseado com o que estiver na descrição. Quando eu der Enter, ó, ele vai dar aqui o total CD. Você pegar aqui no 450 e dar 2 cliques, puxar para baixo, ele vai dar o total de tudo. Um soma-se simples. O diferencial é só as mudanças dos argumentos que acontecem por causa da formatação como tabela. Tranquilo? Então, aqui ao lado é a mesma coisa, só que agora é o total gasto. Ó. Fórmula que retorne o total gasto com entrada de produtos relativo a preço na planilha de entrada. Deixa eu ver aqui. Fórmula que retorne o total de entrada de produtos relativo à quantidade na planilha de entrada. E aqui é o total gasto. Então, dessa vez, a gente tem que pegar isso daqui, ó, o preço. Vai ser um soma-se similar. Certo? Onde o intervalo está aqui, ó, descrição, ponto e vírgula para poder voltar para estoque e selecionar o meu critério. E dessa vez o que eu quero somar se encontra aqui, ó, nos preços. Certo? Ao dar Enter aqui, a gente pode visualizar a função direitinha, bonitinha. E a gente puxa para baixo. Beleza, já temos o total gasto com compras e o total de entrada. A única coisa que a gente teria que fazer é aplicar a máscara, né, para ficar adequado. E o total de saídas? E o total arrecadado com vendas? É a mesma linha de raciocínio do que foi feito aqui, ó, só que para a tabela de saídas, certo? Então, eu vou fazer essa aqui bem mais rápido, já que vocês já... Acredito que vocês entenderam o conceito. O meu intervalo está aqui, a descrição de saídas. O meu critério lá em estoque está aqui,
descrição, e o meu intervalo a ser somado são as quantidades de saídas, certo? Vou dar Enter. A gente tem aqui, e através disso, através disso aqui, Edmar, que a gente vai calcular a diferença. Ó. Se eu comprei 450 e vendi 250, então, vou determinar quanto é que eu tenho de estoque e se eu estou devendo. Mas pode ser que a gente faça algumas alterações aqui para verificar melhor essa informação. O total arrecadado com vendas é a mesma coisa, né? Você vai verificar o total que você vendeu, mas dessa vez não em quantidades, e sim em valor, dinheiro, né? Pegando aqui a coluna dos preços. A gente só teria que mudar essa máscara aqui para moeda. Tranquilo, turma? Tudo ok? Tá ok. Certo. Lucro ou prejuízo? Se o total gasto com compras for maior que o total arrecadado com vendas, deve aparecer a mensagem prejuízo. Caso contrário, deverá aparecer a mensagem lucro. Certo? Então, se o total gasto com compras, coluna E, for maior que G. Certo? Então, se total, vai ficar enorme isso daqui. Vai ficar enorme por causa da formatação. Se arroba total gasto com compras for maior que arroba total arrecadado com vendas, então, se eu comprei muito e vendi pouco, eu tive um prejuízo. Caso contrário, eu tive um lucro. Eu acho que vai dar prejuízo em tudo aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vou dar Enter. Aí a gente atualiza para... Não, tá aqui, ó. Deu certinho. Mas a maioria foi prejuízo. Meu Deus do céu. Só tive um lucro. Né? Então, vou fazer algumas mudanças aqui nesses valores para aumentar aqui a minha... Eu vou colocar aqui que eu vendi 600 CDs. Deixa eu ver se bate. 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 600 CDs. 500 DVDs. 399 teclados. E 76 monitores. Deixa eu ver como é que já está ficando aqui. Processador e alicate. Processador 34, alicate 300. Agora acredito que ficou melhor, ficou menos feio. Tive mais lucro do que prejuízo. A gente tem aí uma coluna chamada quantidade mínima e quantidade máxima, né? Acredito que seja uma espécie de meta, né? Do que tem que ser vendida. E aí embaixo a gente tem aqui, ó, quantidade atualizada, quantidade inicial mais total de entradas menos total de saídas. Então a gente tem uma coluna aqui que se chama quantidade inicial. Para poder determinar a quantidade atualizada de produtos que eu tenho aqui em estoque, não precisa fazer um se, um proc v, nem nada do tipo. É pegar a quantidade inicial do produto, que se encontra aqui na coluna C, mais total de entradas, menos total de saídas. Certo? Aqui é que ele vai determinar quanto ficou o meu estoque, depois de todo o processo. Depois do processo de compra que eu tive lá no começo do mês e do processo de venda que eu tive de cada produto. Certo? Vou puxar aqui.
A maioria ficou negativo, certo? Ó, significa que, em teoria, eu vendi mais do que eu tinha disponível para vender. Isso é só um pequeno detalhe, né? O que, que ficou acontecendo? É como se 100 pessoas tivessem feito uma reserva e eu vou ter que repor estoque porque para poder ter produto suficiente para essas pessoas que reservaram o produto, né? Digamos que acabou cedendo no meu estabelecimento. Mas aí eu falei para fulano, não, cara, mas é, daqui a tantos dias, ou na próxima semana, eu vou repor o estoque. Se você quiser, eu posso deixar reservado para você essa quantidade de produtos que você quer, por exemplo. Por que isso? Porque na minha situação, eu tenho que determinar a seguinte condição. Se eu tenho que comprar, se a quantidade atualizada estiver, se a quantidade atualizada for menor do que a mínima, tem que comprar. Se a quantidade atualizada estiver entre a quantidade mínima e a máxima, então está normal. E se a quantidade atualizada for maior que a quantidade máxima, então eu estou com produtos em excesso. O mais adequado seria que nessa quantidade aqui tivesse zero, nessa quantidade atualizada, para que ficasse um negócio mais próximo da realidade. Mas, enfim, vocês estão conseguindo entender essa linha de raciocínio, né, pessoal? Zero e negativo é a mesma coisa, como se estivesse faltando e eu tivesse que repor. Tranquilo? Tranquilo, Rafael. Essa planilha está à disposição para gente? Sim, essa é a atividade 12, do EAD mesmo. Tá legal, tudo bem. Vamos lá. Se agora a última, que é o projeto final, ela é mais bem elaborada ainda do que essa. Eu tenho que fazer o seguinte: se a quantidade atualizada, que é essa daqui, deixa eu só tirar essa quebra, poder ver a função. Se a quantidade atualizada for menor que a quantidade mínima, tá aqui, ó, para ter um padrão, essa quantidade mínima e máxima é para ter um padrão do que eu vou ter estoque. Então, eu vou ter que comprar. Ou poderia colocar em falta, né? Agora, o que ele diz aqui, ó? Se a quantidade atualizada estiver entre a quantidade mínima e a máxima, ó, para dizer que está entre valores, tem que usar o e, porque se a quantidade atualizada estiver entre mínimo e máximo, ou seja, se ela for maior que a mínima e ao mesmo tempo, se ela for menor que a máxima, certo? Ó, se a quantidade atualizada for maior que a quantidade mínima e menor que a quantidade máxima, significa que ela está entre esses dois valores, certo? E aí eu fecho o parêntese para encerrar o e agora eu vou colocar o teste lógico. Se tiver entre, então, normal. Preciso colocar um terceiro e último se, pessoal? Eu posso simplesmente colocar a informação excesso automaticamente que já dá certo. O que vocês acham? Acho que tem que colocar, né? Disseram que preciso. Eu posso colocar se eu quiser, mas eu não preciso. Por quê? Automaticamente, se não for nem isso e nem isso, é porque não vai ser nem normal e nem comprar. Vai ser excesso. Certo? Lembrem-se. Quando você faz o se aninhado, nem sempre você precisa colocar um se para cada resposta que você tem. Lembrem-se que a última resposta vai ser sempre aquela que ignora todas as anteriores. Então, quando a quantidade atualizada não for menor que a mínima e nem estiver entre mínima e máxima, é porque não vai ser nem comprar e nem normal.
vai ser o que sobrou, sem teste nenhum. Deu der Enter e puxar, aí a gente tem essa informação aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Para ser normal, a quantidade atualizada tem que estar entre mínima e máxima. Nenhum aqui está entre a mínima e máxima. Eu teria que ter um 15, por exemplo. Ou está a comprar ou está em excesso. Ou está em comprar ou está em excesso. Eu teria que fazer alguns ajustes aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu ajusto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para saída aqui, entrada de mouse 300. Quantidade de mouse eu vou colocar aqui. Vou colocar nesse CD, quer dizer, 590, só para ver se aparece o que eu quero. Aqui tem a quantidade inicial, 50. R$ 400. Quase. 350. Agora vai, agora vai. Ainda não chegou. Então, se eu colocar 485, ele vai me dar normal, porque a minha quantidade está 15, entre 10 e 20, por isso que aparece normal. E assim eu consigo concluir a tabela de preços, estoque, entrada e saídas. E agora, a pesquisa, que é a última que ficou faltando, eu vou deixar com vocês. Porque aqui vai ser o seguinte, fazer uma validação de dados para código, aquela listazinha suspensa que apareça PC1, PC2, PC3, até PC10. E aí, quando você indicar PC1, é para aparecer o nome do produto, você vai determinar através do PROC-V. Você pode pegar, tá aqui, ó. Tá aqui. Certo? Utilizar isso aqui como matriz tabela, os dados daqui. Para ele retornar o produto, a quantidade em estoque desse produto e a situação desse produto. Se está em excesso, se está normal, se está em comprar. Aqui vai ser PROC-V. Como resolver as anteriores, vocês já sabem aí o andar, né, da situação, o procedimento necessário. Tranquilo, turma? Dúvidas? Só praticar agora, Rafael. Só praticar, só praticar. Então, o que é que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai se focar em tudo o que dá para fazer utilizando esse recurso aqui de formatar como tabela. Tudo. A gente vai ver todas essas outras opções aqui, ó. O que é segmentação de dados? Como é que faz para criar um estilo de tabela? Porque a gente tem esses estilos aqui do Excel, mas eu não quero utilizar nenhum desses, eu quero criar o meu próprio. É possível criar um próprio estilo de formatação. A gente vai ver como faz esses procedimentos aí. Como é que trabalha o cálculo direitinho até entender como é que funciona totalmente esse recurso de formatação como tabela. Beleza, galera? Então, desejo a todos aí um bom dia, certo? Boa sorte aí na realização dessa primeira, dessa atividade 12, né? É quase como se fosse a avaliação 1, certo? E amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário. Ok, Rafael. Obrigado. Bom dia. Nada, bom dia.